A adoção de um dinheiro sólido no século XIII levou ao florescimento econômico, social, cultural e científico do Renascimento. No vídeo O Ouro e a Queda do Império Romano, vimos que nenhum império resiste à desvalorização de seu dinheiro. Após o colapso econômico e militar de Roma, o feudalismo emergiu como a principal maneira de organização da sociedade. A destruição do dinheiro sólido foi essencial para transformar os antigos cidadãos do Império Romano em servos à mercê de senhores feudais em cujas mãos estava concentrado o ouro. A principal forma de dinheiro disponível para os servos eram moedas de cobre e bronze, cujas ofertas eram facilmente inflacionadas à medida que a produção desses metais se tornava mais fácil. Assim, o cobre e o bronze tinham baixíssima vendabilidade ao longo do tempo. Portanto, eles eram péssimas reservas de valor e condenavam os servos à pobreza. Os impostos e a inflação haviam destruído as economias dos povos da Europa. Os europeus que nasciam chegavam ao mundo sem nenhuma riqueza acumulada por seus pais. A ausência de um padrão monetário sólido, amplamente aceito, restringia severamente o comércio, isolando as cidades umas das outras e aumentando o paroquialismo. Sociedades outrora prósperas caíram em uma era sombria de servidão, doenças, ignorância e perseguição. A propósito, qualquer semelhança com o que estamos vendo hoje não é mera coincidência. Mas voltando, foi a adoção de um dinheiro sólido em certas cidades europeias que possibilitou o florescimento de algumas regiões. Nelas, as pessoas tinham liberdade para trabalhar, produzir, comercializar e, consequentemente, enriquecer. Tudo começou em Florença em 1252, quando a cidade decidiu cunhar o florim, o primeiro dinheiro europeu sólido desde o áureo de Júlio César. Graças ao florim, a cidade se desenvolveu, tornando-se o centro comercial da Europa. O florim se tornou o principal meio de troca no continente, permitindo que um sistema bancário sólido também se desenvolvesse. Veneza seguiu o exemplo de Florença, cunhando o ducado em 1270, com as exatas mesmas especificações do florim. Não por acaso, Veneza também prosperou enormemente em seguida. Ao final do século XIV, já havia mais de 150 cidades europeias cunhando moedas com as mesmas especificações do florim. Dessa forma, seus cidadãos podiam acumular riqueza usando um dinheiro sólido, altamente vendável no tempo e no espaço. Junto com o dinheiro sólido, veio o florescimento econômico, social, cultural e científico, o chamado Renascimento, primeiro nas cidades italianas e depois no resto do continente. Seja em Roma, Constantinopla, Florença ou Veneza, a história nos mostra que um padrão monetário sólido é um pré-requisito para a prosperidade humana. Sem ele, a sociedade fica à beira do precipício, da barbárie e da destruição. Porém, ainda que o período subsequente à introdução do florim tenha testemunhado uma melhora na solidez do dinheiro, a situação estava longe da ideal. Várias jurisdições ainda desvalorizavam a própria moeda para financiar guerras ou despesas frívolas. Um outro problema era o uso simultâneo do ouro e da prata, que se complementavam graças às suas razões de estoque para fluxo diferentes. Enquanto o ouro era ideal como reserva de valor e para pagamentos maiores, devido à sua maior razão estoque para fluxo, a prata era melhor para transações menores. Embora esse arranjo tivesse vantagens, ele tinha uma grande desvantagem. A taxa flutuante de conversão entre os dois metais criava problemas comerciais. Tentativas de se fixar a taxa de conversão só pioravam a situação. Quando ela era fixada artificialmente, as pessoas eram incentivadas a gastar mais um dos metais em relação ao outro, amplificando o problema. Esse bimetalismo inconveniente continuou a existir por séculos, tanto na Europa quanto no resto do mundo. Porém, tal como na mudança do sal, do gado e das conchas para os metais, o inevitável avanço tecnológico acabou por criar uma solução. Duas inovações fariam com que o mundo se distanciasse das moedas físicas, levando eventualmente à desmonetização da prata. Primeiro, o telégrafo, lançado comercialmente em 1837, e segundo, a crescente malha ferroviária, especialmente na Europa. Com essas duas inovações, tornou-se possível efetuar pagamentos por longas distâncias sem a necessidade de envio físico das moedas.
Essas inovações levaram a um uso cada vez maior de notas, cheques e recibos como meio de troca, em vez das moedas de ouro e prata. Os países começaram a migrar para um padrão monetário de papéis lastreados por um metal depositado em seus cofres e imediatamente resgatáveis. Nesse processo, alguns países escolheram o ouro e outros a prata, uma decisão que teve profundos impactos sobre suas economias. Em 1717, a Grã-Bretanha foi o primeiro país a adotar o padrão ouro moderno, que desempenharia um papel crucial no avanço de seu império. Esse padrão foi suspenso em 1797 devido às guerras napoleônicas, voltando em 1821 e sendo mantido até 1914. A supremacia britânica estava intrinsecamente ligada a esse padrão monetário superior, e outros países começaram a adotá-lo. O final das guerras napoleônicas é considerado o início da Era de Ouro da Europa, à medida que os países, um após o outro, iam adotando o padrão ouro. As pessoas, por sua vez, podiam guardar suas economias, depositando seu ouro em bancos e usando papéis para fazer pagamentos. Isso resolveu o problema da vendabilidade em escalas do ouro, tornando-o também um excelente meio de troca. Esse sistema tornou desnecessário o uso da prata em pequenas transações. A pá de cal foi o fim da Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha recebeu uma indenização de 200 milhões de libras em ouro da França e a usou para adotar o padrão ouro. Com os principais países do mundo o adotando, aqueles que se mantinham no padrão prata começaram a empobrecer. O preço da prata em relação ao do ouro colapsou e nunca mais se recuperou. A Índia trocou a prata pelo ouro apenas em 1898. A China foi a última das principais economias mundiais a abandonar a prata em 1935. Desde o final da Guerra Franco-Prussiana até a adoção do padrão ouro, a rupia indiana perdeu 56% do seu valor e a moeda chinesa 78%. A insistência desses dois países no padrão prata lhes cobrou um preço altíssimo. Nas mãos de bancos cada vez mais centralizados, o ouro tinha vendabilidade espacial, temporal e escalar, mas sua credibilidade repousava em autoridades políticas e financeiras. Com isso, o ouro perdeu duas propriedades fundamentais que um dinheiro sólido deve ter: soberania individual e resistência a um controle hierárquico. Podemos assim entender por que economistas austríacos do século XIX, como Menger, estavam focados em discutir os diferentes aspectos da vendabilidade de um dinheiro sólido, enquanto que os economistas austríacos do século XX, como Mises, Hayek e Rothbard, estavam focados em discutir como um dinheiro sólido poderia resistir ao controle de uma entidade coercitiva. Esse problema só foi resolvido no século XXI com a criação do Bitcoin. Mas isso é tema para um próximo vídeo.